2024 é marcado pelo centenário do Sistema Clube de Comunicação. Ao longo do ano, você vai acompanhar reportagens especiais desta história que começou com a PRA7, a primeira rádio do interior do Brasil e a 7ª do país. Hoje é a vez de falar sobre tecnologia da época e os avanços até os dias atuais. O nascimento do Sistema Clube de Comunicação, 100 anos atrás, está ligado à tecnologia que contribuiu para o desenvolvimento do grupo. A 7ª emissora de rádio do Brasil e a primeira do interior do país entrou no ar no dia 23 de dezembro de 1924. A PRA7 tem a chave do sucesso. O primeiro transmissor de sinal da rádio foi de 500 watts de potência de onda média, que chegava nas casas de Ribeirão e cidades vizinhas mais próximas. Ele foi construído por José da Silva Bueno, o próprio fundador da PRA7. A partir daí, começou a evolução, documentada na primeira concessão de rádio obtida pelo Ministério da Aviação e Obras Públicas. A evolução acompanhou, logicamente, a evolução tecnológica do setor. Então, muitos transmissores foram trocados, foram substituídos ao longo do tempo para atingir maior potência e atingir maior cobertura na região de Ribeirão Preto. Então, depois disso, passou para 1000 watts, o transmissor depois para 10.000 watts e o último antes ainda quando a onda média estava no ar, nos últimos anos, um transmissor de 38.000 watts, que cobriu uma região muito grande, em torno de 200 quilômetros de Ribeirão Preto. Até 2022, o sinal era transmitido dessa torre de 110 metros de altura, que fica numa área de 50.000 metros quadrados, próxima da rodovia Alexandre Balbo, no sítio Paudalho. Um marco de início e progresso para o Sistema Clube de Comunicação. A torre foi desligada quase 2 anos atrás e a Clube AM, hoje Clube 1 e antiga PRA7, evoluiu para uma nova frequência na faixa de FM. A emissora de AM foi, com certeza, o grande vulto da radiodifusão. E a Clube, desde esse início dessa época, se tornou uma emissora pioneira nas transmissões, vindo até a PRA7, uma grande emissora com uma grande audiência, e finalizando com a Clube AM agora em 2022, aonde houve uma migração para um canal dentro da faixa de frequência modulada, para que o público que ouve a emissora tenha uma melhor qualidade e tenha também uma recepção sem ruído, sem coisas que prejudiquem a você que está ouvindo a Clube. 1974, nessa data nascia Belo, cantor e compositor brasileiro. Tua boca tem um mel e melhor sabor não há. A Clube 1 de Notícias prosperou e o sistema todo cresceu. Hoje são 7 rádios, 5 em Ribeirão Preto e 2 em São Carlos, que alcançam mais de 3,5 milhões de ouvintes sintonizados na melhor qualidade de transmissão. Em 20 anos a gente saiu basicamente do analógico para o digital. Então, hoje em dia a gente não tem mais cabos de áudio ligando as mesas, hoje a gente tem cabo de rede. Então, o áudio antigamente era por cabo coaxial comum, cabo comum de áudio, hoje em dia você tem um cabo de rede transmitindo o áudio, todo o áudio que a gente gera dentro das rádios, na Clube FM, na Melody, na Mix, na 106. Então, isso trouxe uma qualidade para o ouvinte, uma entrega para o ouvinte no rádio muito maior do que era 20 anos atrás. E junto com isso vem a chave do conteúdo, a parte que é conteúdo. Então, a gente tem uma possibilidade hoje em dia de interagir mais com o ouvinte do outro lado. O WhatsApp
é um melhor exemplo. Antigamente você tinha uma telefonista que atendia um telefone, 2, 3, 4, 5. Hoje em dia chegam milhares de áudios no WhatsApp da Clube FM, por exemplo, na qual a gente consegue selecionar todos e colocar no ar numa velocidade muito mais rápida. Então, assim, pensando nessa forma, você consegue ter outros conteúdos diferentes, igual o Opinando Clube com o Beto de manhã, que ele faz junto com a Lola, que é um grande sucesso da emissora e tudo mais, baseado no WhatsApp da rádio, na opinião das pessoas em cima daquele assunto que o Beto faz. Se não fosse a tecnologia, se não fosse o WhatsApp, por exemplo, o Beto não conseguiria ter essa agilidade, essa agilidade com os ouvintes no ar, logo cedo no Opinando. Maior sucesso, vai lá escrever sua história, entra no site clubefm.com.br, clica no banner do Opinando, abre a caixa de mensagens ali, escreva sua história, pode mandar aqui, não precisa se identificar. E nós temos um canal exclusivo no YouTube. E essa interação com o público é contagiante para os amantes do rádio. A proximidade do comunicador com o ouvinte é muito legal. E aqui na Clube a gente quer ouvir a sua voz. Bora lá! Alô, alô! Você que tá no Zap Clube! No Zap Clube! São grandiosos os avanços no rádio. A Clube FM, por exemplo, é a 7ª maior potência da América do Sul, que atende hoje até 200 quilômetros de distância entre a transmissão e o público. Junto com esse crescimento está a TV Clube Band. Com o advento da TV digital, leva qualidade de som e imagem ao telespectador de 83 cidades, com a melhor tecnologia de geração de vídeo. E ainda, nós evoluímos para novos sistemas mais modernos, antenas preparadas para cada localidade, de forma que o telespectador receba nosso sinal sem nenhum problema. Continuamos investindo nisso, temos o projeto agora da Banda KU, na qual até a população rural, em qualquer área, através daquele setup de Banda KU, vai receber o sinal da TV Clube em digital. Quem sempre enxergava à frente do tempo, que buscava novas tecnologias e acreditava no sucesso, já falava no avanço antes mesmo da TV digital chegar. A televisão digital, da forma que ela está autorizada pelas autoridades brasileiras, ela garante não só às empresas de radiodifusão, mas sobretudo a 180 milhões de brasileiros, a certeza de que tanto a nossa geração como aquelas que nos sucederão, a certeza absoluta de receberem uma televisão adequada à qualidade de produção do seu tempo, de forma livre e gratuita. TV Clube Band. Em alta definição. O grupo ainda criou um núcleo de geração de eventos. São unidades móveis com equipamentos de última geração, tecnologia de ponta em HD e com a qualidade compatível com as melhores do mercado. Elas transmitem campeonatos mundiais, festivais, Carnaval do Rio e shows para as maiores emissoras do mundo. Tendo em mente que já fizemos Fórmula 1, Carnaval, Copa América, Copa Libertadores, Sul-Americano, Mundial de Futsal, inclusive quando a França esteve aqui em Ribeirão Preto, a geração para as 3 emissoras da França foram todas feitas pelas unidades móveis da TV Clube. Esse é o caminho que continua buscando sempre essa tecnologia. A gente espera que mais 100 anos estejamos aí dentro desse parâmetro, né, dessa filosofia de trabalho. Que essa filosofia, desde o seu Bueno, passando pelos irmãos Mazeto, depois por Paulo e José Inácio Pisani, até hoje, sempre foi essa a intenção e sempre foi esse o foco principal, transmitir com a melhor qualidade. Aqui dentro de casa a gente tem ótimos exemplos do passado, do que a gente deve fazer, do que a gente não deve fazer. E olhando para trás e pegando os melhores exemplos, eu acho que a gente consegue ter uma visão boa para onde a gente vai levar tudo e que vem os próximos 100 anos, né? Rádio Clube. Emissoras do Sistema Clube de Comunicação. Rádio Clube é mais você. E quem fez parte dessa história toda e trabalhou com equipamentos de última geração naquela época, tem muito a nos contar. Vicente Seixas, hoje com 83 anos, foi radialista da PRA7, um apaixonado por rádio e um dedicado repórter esportivo,
que ir a campo com um gravador grande e pesado para levar a notícia aos ouvintes. Devo dizer que a Clube hoje, né, sempre PRA7 também, sempre foi dedicada a oferecer aos seus profissionais os melhores equipamentos possíveis da época. E naquela época o que era possível? Um gravador reverb enorme e pesado, porém funcional. Ou então um gravador menor para as reportagens de rua que a gente saía, chamado geloso. Então era realmente o que existia, porém totalmente diferente dos dias de hoje. Antes de entrar na PRA7, na década de 60, Vicente Seixas era alfaiate, mas tinha o sonho de trabalhar no rádio. Começou como locutor de comerciais do programa infantil A Hora da Criança. Depois, passou a comandar e apresentar esse programa. Chegou a ser redator do jornalismo, mas queria mesmo era uma vaga de repórter esportivo. Teve a chance de ajudar as equipes no campo e, por fim, conseguiu. Ganhou nome e saía à frente de todas as notícias. Na capital do café, são 17h43, PRA7 e o som da comunicação esportiva. O Wilson Roveri, na rádio, ainda na Clube PRA7, me deu a oportunidade de fazer entrevista. Só que você não vai perguntar, te dou as perguntas, você vai lá, grava, chega aqui, a gente põe a voz do Marcelo perguntando. E ficava lá, reportagem de Marcelo Gato. E eu ficava, claro, com a dor de cotovelo. Mas chegou o dia em que ele me deu a oportunidade de ser repórter, eu fui caminhando, tive a felicidade de repente lançar lá Torcida aqui da Vida ao Nosso Esporte. Até hoje tem que a Torcida aqui da Vida ao Nosso Esporte. Sou muito agradecido a Deus também, aos torcedores de Botafogo, de Comercial, que sempre me prestigiaram, principalmente os diretores, porque eu não criava caso e eles me davam as notícias. Uma história contada com muita saudade. O ex-radialista da PRA7, que viveu momentos inesquecíveis no rádio, finalizou com uma homenagem ao centenário da empresa e aos diretores do Sistema Clube de Comunicação. A primeira rádio do interior do Brasil e a 7ª do país, vista como um exemplo para o mundo. Não tem dinheiro que pague. A história da Clube, a história dos Pisanes merecem, sem dúvida alguma, uma homenagem do mais alto nível, porque eles fizeram da emissora um celeiro de novos caminhos, de novos momentos e fazendo com que todos aqueles trabalhos que foram realizados no passado foram enriquecidos pelo Paulo Pisani, que está conosco, pelo Zé Inácio, que infelizmente nos deixou, mas um dia a gente vai se encontrar, Zé, fica firme. Pelo Demétrio, que está aí até hoje, felizmente, graças a Deus, e por muito tempo, os filhos deles. Então, muitos funcionários que lá estão até hoje, eu tive a oportunidade de conviver. Então, meu abraço de gratidão e que Deus abençoe a todos. Muito boa noite, meus amigos. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando através dos microfones da Rádio Clube de Ribeirão Preto mais um programa da série Quem é que não sente saudade? Gislene Lopes para o Jornal da Clube.